dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui, mais um episódio do Congrecast. E eu quero dizer pra você que esse episódio tá especial, porque quem era âncora virou convidado, entendeu? Quem era equipe virou convidado. Então você não tá entendendo, assim, tá uma resenha com o episódio, mas para tratar de um assunto muito importante, de um assunto muito relevante, que a gente precisa tratar como igreja, como cristão, como pessoa, como profissional. Enfim, quero dizer que se você quiser fazer parte desse projeto lindo que tem acontecido, que tem sido gerado aí nos nossos corações, no coração da nossa igreja, que você pode entrar em contato, você pode mandar um e-mail, mandar um SMS, você pode fazer parte de alguma forma. Então entre em contato com o seu líder de célula, com o seu líder, com o pastor, comigo, Gustavo, Karen. Quem você vê o rostinho aqui, você fala, como é que eu faço para fazer parte disso? Tá bom? Então vamos comigo para mais um episódio com os nossos convidados, Karen Aires e Felipe Aires. Enfim, Felipe Aires. Saindo de trás das câmeras pra dar as caras. Pois é, gente, a gente tá aqui, poxa, eu queria tanto, né, uma movimentação, uma resenha diferente, mas esse resenha tem aí uma responsabilidade muito grande pra vocês, né? Tem aí como um projeto, um direcionamento. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre Mahila & Co. Então, Mahila & Co surgiu justamente de uma necessidade de arquitetar, organizar envio de pessoas e envio de recursos financeiros para o nosso trabalho na Índia. Entendi. Nós temos um trabalho de combate ao tráfico de pessoas, nós temos um trabalho que acolhe sobreviventes do tráfico de pessoas, seja crianças até 21 anos, e que já funciona há um bom tempo. Sendo que, por causa da questão da perseguição na Índia, o nosso trabalho ele ficou muito mais perigoso. Então, eu e Felipe, nós viemos para o Brasil para fazer esse trabalho de levantamento de pessoas, recursos, para alimentar o trabalho que já existe lá, que é coordenado hoje por uma equipe de 20 pessoas. Sim. Então, quando a gente pensa em Mahila & Co, ela é o braço brasileiro e a força motriz para o que acontece lá. Sim. Hoje, a Índia ela está num ranking de perseguição de assim, no 10º no ranking, né? E quando a gente pensa, né? É muito perto. Olha, você imaginar que são uns 100 e tantos países no mundo afora. Pois é, muito perto. E a Índia está no 10º, né? Na posição 10ª no quesito de perseguição. É bizarro, né? Sim. Além de ser um país, né, meu, que tem 1% de cristãos apenas. É o país mais populoso do mundo hoje. Isso. Passou a China, né? Então, são 1,4 bilhão de pessoas e apenas 1% de cristãos, ou seja... Inclusive o norte da Índia, né, que é a parte mais muçulmana do país, os missiólogos, os grandes missiólogos do mundo falam que é o maior desafio contemporâneo da igreja contemporânea mundial para alcance é o norte da Índia. Pela questão de ser extremo, pela questão de ter muitos muçulmanos. Sim. E a quantidade populacional, né? E é um desafio, quando a gente fala de missão, não é um desafio só de evangelismo, que já por si só é um grande desafio. Mas é um desafio de direitos humanos, é um desafio que toca a economia, é um desafio que toca todas as esferas de desenvolvimento econômico e social. Porque, geralmente, os lugares que são menos evangelizados são os lugares que têm mais incidência de pobreza, guerra, mais incidência, né, de injustiça. Então, é impressionante como o evangelho ele transforma de uma forma integral, né? Sim. Ele transforma corpo, alma, espírito e ambiente. Sim. Então, esses lugares como Índia é um lugar que, se a gente for ver, metade da população de traficados no mundo, de escravos modernos no mundo, tá ali dentro. Sim. Né? E assim, antes de surgir Mahila, o Felipe e a Karen estavam... O que vocês estavam fazendo, assim, né? Assim, esse primeiro contato mesmo com a missão e até vocês chegarem em Mahila, né? Tipo, a necessidade do Mahila. Porque, por exemplo, você falou, a Mahila surgiu da necessidade da Índia, então já tinha um trabalho na Índia. Antes de chegar, né, a esse lugar, antes de chegar em Mahila, né? Onde é que vocês estavam? Qual era esse contexto, assim, que vocês identificaram que então a gente precisa do Mahila? Cara, foi um processo, assim, né? Na verdade, a gente entende que Deus construiu as nossas vidas para viver um propósito, né? Como o próprio salmista fala, né? Salmo 139, né? Que Deus, ele escreveu os nossos dias quando nenhum deles havia ainda, né? O salmista fala que a gente foi entretecido, né? A gente foi bordado no ventre da nossa mãe, preparado para que a gente vivesse propósitos, né? Eu lembro que eu recebi minha primeira palavra sobre missões, eu tinha 4 anos de idade. Tipo, uma irmã ligou lá para minha casa, para casa dos meus pais, falou:
é da casa de Eliana, e foi minha mãe que atendeu mesmo, né? Ela falou, sim, sou eu e tal. E ela fez, olha, Eliana, não sei se você acredita nisso e tal, mas o meu nome é fulana de tal, eu sou da Assembleia de Deus aqui de Manaus. E eu tava orando, tem um tempo de oração, e Deus me deu o seu número, o seu telefone, e você tem um filho pequeno chamado Felipe, não tem? Ela fez, tenho. Eu fiz, ó, Deus me falou que ele tem uma paixão muito grande por Deus e que ele vai para muitas nações. Então, quando ele ficar mais velho, coloque ele no melhor seminário do Brasil, porque ele vai para muitos povos, né, para muitas nações. Então, eu já cresci com aquilo. Por outro lado, a mãe de Karen, missionária, foi pro Nordeste como missionária. Karen já era filha de missionário. Então, o nosso ambiente foi... A nossa criação, tudo que se desenhou na nossa vida foi construído por Deus para que a gente chegasse nesse ambiente de estar vivendo para a glória dele nas nações. E hoje aqui no Brasil, mas também totalmente imerso nessa realidade, né? Eu costumo dizer que o chamado ele acontece na contemplação. Você vai caminhando com Cristo, afinal de contas, quando a gente pensa em ide por todo mundo, a gente vê no imperativo. Mas no original é indo, caminhando por todo mundo, faça discípulos. Existem outros versículos que sim é um imperativo, mas especificamente nessa porção, ide é indo. Então é essa coisa de caminhando com Cristo, levando a sua vida, faça discípulos. E ele vai se revelando. Eu trago muito isso, porque Jesus ele andava na rua com as pessoas, e era na rua que aconteciam as coisas. Era na rua que alguém vinha e puxava a orla do manto dele e saía a virtude. Era na rua que as pessoas estavam ali buscando milagres e buscando a presença, e foi na rua que ele encontrou os seus discípulos, né? Foi ali andando pelo mar que ele falou assim, ei, você é pescador de peixe? Vem. Ressignificou aquilo, seja um pescador de almas comigo. Sim. Então, na Índia, já dando um salto, né? A gente na Índia, a gente desenvolveu um trabalho de BAM, Business as Mission. Por ser um país perseguido, a gente não tinha condições de ir como missionários, como ministros. Não tem visto pra isso. Não vou tem, lá, né? Vou lá. Então, tô indo aí evangelizar o seu povo, me dá uma autorização. Impossível. Então, nós temos que nos camuflar. Então, nesse primeiro momento, nós fomos para implementar uma escola de balé clássico e uma galeria de artes. E eu e Felipe, nós sempre fomos muito assim, de andar, de estar com o povo. A gente gosta de... A gente é da galera. E eu, particularmente, gosto muito de ir na Índia, eu gosto muito de ir nos bazares de rua. Porque é lá onde eu vejo gente, entende? De fato. Você vê o cara sentado tomando um chá, descascando uma laranja, pagando com a mesma mão que limpa, não sei o quê. E eu adorava isso, e era uma forma de eu conhecer a cultura. E nesse descobrimento de perceber essas nuances, né? Eu comecei a ver muita criança na rua. E as crianças, elas me perseguiam, porque... Era muita criança. A Raquel foi na Índia. Você lembra dessa situação? Que é a melhor pessoa para entrevistar a gente hoje, porque ela esteve com a gente lá na nossa primeira expedição. Foi. Ela foi lá, viu de perto, sentiu o cheiro, o calor, cheiro de tudo. Índia, calor de Índia. Tudo. Inclusive esteve nesse bazar, né? Aminabad. E eu lembro que eu andando pelas ruas, a gente dava um dinheirinho para aquela criança, do nada, tinha 10 ao seu redor. E eu ficava assim, gente... O que tá acontecendo? Porque tanta criança... No Brasil tem crianças na rua, mas não é tanto assim. E aí eu comecei a ver também crianças com crianças segurando bebês. E eu vi uma cena que me chocou muito. Que foi uma criança de mais ou menos uns 7 anos, 8 anos, carregando um bebezinho. E ela beliscou o nenenzinho pra ele chorar. E ele começou a chorar loucamente. E ela beliscava e ela não viu o que eu vi. E naquela hora aquilo me chocou muito. E eu comecei a fazer as perguntas, não para eles, né? Mas eu comecei a fazer perguntas para os nossos amigos, nossos líderes. O que acontece que essas crianças ficam atrás da gente? Por quê? Até que eles me falaram sobre uma máfia. Existe uma máfia que pega crianças, que ludibria crianças do interior. Fala assim, olha, tem uma proposta lá no centro para sua criança estudar, para sua criança ter uma melhor vida, ter uma perspectiva de futuro para você e sua família. Deixa ela vir comigo pro centro da cidade, porque vai ser melhor para o seu futuro. Você tá aqui, você é um plantador, você não tem muito recurso, eu posso dar isso para vocês. E as mães, muitas delas, a maioria delas não sabe o que está de fato por vir depois daquele convite. Então são crianças que são traficadas, elas são tiradas de um lugar, colocadas em outros com um fim de exploração para ganhos pessoais.
Então, a criança que ela já é um ser vulnerável, ela é colocada, ela é vulnerabilizada mais ainda. E aí, essa máfia faz isso, leva as crianças e fala assim, você pode até ter o seu estudo, você pode até ter uma educação, mas tu já tá me devendo, sua família não me pagou, você vai ter que trabalhar pra mim. Sim. Como que trabalha? É na prostituição, quero retificar essa palavra, prostituição não, é na exploração sexual infantil, pedindo, né, de forma forçada, porque a criança, qual a criança que quer ficar? Pedindo no sol a pico. E muitas delas vivem a vida inteira ali. Então isso foi uma coisa que me chocou muito. Até que eu conheci o vendedor de balão, você conheceu ele, Samir. Na época ele tinha 7 aninhos. Eu ia citar ele aqui, porque assim, foi, acho que emocionante, né? O dia que a gente tava na Índia e a Karen encontrou ele, assim, todo mundo dentro do carro já tava assim... E foi uma odisseia. O olho já enche de lágrimas, assim, porque a gente tava com a menor expectativa de encontrar ele, né? A gente foi pra um lugar... Desse lugar tava fechando já e a gente foi pra outro e nesse outro a gente encontrou com ele. Foi, e não tinha nenhuma perspectiva de encontrá-lo, porque quando eu saí da Índia, ele tinha 7 aninhos. A primeira vez que eu conheci ele tinha 7 anos e a gente conversava, a gente sentava com ele, né, na calçada, a gente comprava lanche, a gente tentava conversar porque a gente não manejava bem o hindi. E a gente sabia que tinha um aliciador por trás, né, que sempre ficava observando ele, comandando ele. A gente. Tanto que toda vez que a gente ia conversar com ele, que a gente nunca deu dinheiro para ele, a gente sempre comprava KFC e levava e dava para ele porque ele pedia, porque ele tava com fome. E o cara não tava alimentando ele. E a gente dava o sanduíche, ele comia, aí a gente ficava sentado junto com ele, conversando, enquanto ele comia, para ele comer. Porque nem o lanche iria para ele se ele saísse dali da nossa presença. Ele ia sair e o cara ia pegar o lanche e ia comer e tal. E tipo, ele não ia ter acesso. Ele vendia balão pra dar dinheiro pra esse cara. E quando eu deixei Índia, foi assim, ele era pequeno, ele não tinha celular. Que ele dizia que era o primo, né, pra gente, Ele dizia que era o primo. Ele não tinha celular e eu fechava o olho, eu venho até hoje a carinha dele. Eu lembro aqui no Brasil, muitas vezes eu pensava assim, gente, onde é que o Samir tá? Onde é que ele tá? E eu não sei porquê, foi uma coisa que Deus me conectou de uma forma muito profunda com aquela realidade daquele menino. E eu perguntei pra ele, eu falei assim pra ele, Samir, o que você tá fazendo aqui na rua? Ele, minha mãe é doente, acamada, e eu preciso cuidar dela. E aí meu primo me trouxe pra cá pra eu vender balão. E eu perguntava assim, onde é que você mora? E o bairro que ele falava era tipo assim, Meyer, e eu tô aqui na Barra da Tijuca, ele andando, sabe? E aquilo tudo assim, me provocava muito e eu me via de mãos atadas, porque eu era estrangeira. Eu não podia adotar ele, porque eu era estrangeira. Eu não podia tirar ele da rua, porque o cara, ele tinha uma família. Eu não podia, eu perguntei, eu posso ir na sua casa? E todo mundo falou assim, você é louca? Você vai na casa dele, você é louca? E eu não fiz nada. E quando eu voltei aqui pro Brasil, eu ficava pensando, meu Deus, eu não posso ver essa situação e não fazer nada. E eu lembro, nessa viagem que a Raquel tava, não tinha perspectiva nenhuma de encontrá-lo. E aí, mas eu falei assim, a primeira coisa que eu vou fazer pisar na Índia, eu vou no lugar onde ele tava. Que ele ficava em frente ao Fan Mall, que era um shopping. E ele não tava lá. Não tava. E aí a gente ia pra um evento, né? Aconteceu uma situação, a gente ia pra um evento cultural e tudo. Por acaso não, de Deus, o Samir tava lá naquela porta. Já com 12 anos, né? 12, 13 anos. Carinha já de hominho assim, né? Carinha mais velha, né? Já não tinha aquela carinha de criança. Quando eu vi ele com aqueles balões na mão, a mesma situação, eu falei assim, Samir? Aí ele lembrou de mim, eu lembrei dele. E assim, foi um encontro de Deus, porque ele estava numa situação muito pior. Muito pior. E a gente continua, agora ele tem um WhatsApp, a gente continua em contato. Aquele dia, inclusive, foi caótico, né? Porque ficou bem hostil, porque o cara que toma conta dele veio arguir a gente, né? E eu lembro que a gente se afastou, né? O grupo porque a gente tava com um grupo, né? Com as meninas e tudo. Aí eu afastei as meninas e assumi o controle da parada, de homem pra homem falando, né? E aí ele começou a questionar vocês, não foi? Perguntou de vocês. De onde vocês são, por que vocês estão conversando com ele e tal, não sei o quê. E veio intimidar, né? Veio querer intimidar a gente.
Foi. Sim. Foi bem louco aquele dia, cara. E andando... Então, o Samir é uma história, assim, muito forte. Hoje a gente continua em contato. Agora a gente vai em março. Agora é ótimo. Em março nós vamos de novo. E a ideia é que... eu perguntei, o que você quer que a gente faça? Ele falou assim, eu falei, você quer estudar? Ele, não, tia. Já era pra mim. Aquilo acabou com o meu coração. Já era pra mim, tipo assim, muito tarde pra eu estudar. Falei, o que a gente faz por você? Ele disse, eu queria ter um carrinho de picolé e vender. Eu queria montar alguma coisa pro meu pai no interior. Ele quer trabalhar. Com 15 anos, né? 15, por aí. E aí eu fiquei muito resistente, mas eu conversei com a assistente social, que é a Vinita, que é a diretora de operações na Índia, e ela falou assim, Karen, é a melhor coisa a se fazer. Não tem o que fazer, você não vai poder levar ele pro Brasil. Você não vai poder fazer nada além do que ele precisa agora. E aí, voltando agora, a gente quer montar para ele algo e acompanhá-lo de perto, né? E ver a geração, parar a violência ali, naquela geração, né? Sim. Então, esse foi o grande X, né? Ver crianças na rua sendo explorados de diversas formas. Exploradas de forma sexual, exploradas de trabalho, exploradas como pedintes, exploradas de muitas... Diversas formas. E uma coisa que me chamou muita atenção é que muitas das vezes o contexto, ele não é só por uma melhoria de vida. Às vezes é um contexto religioso também, né? A exploração, ela vem... até das meninas, por exemplo, através de um contexto religioso. Sim. Eles usam a religião para conseguir convencer aqueles pais de que os filhos devem 100%. ir para esse lugar, que devem viver isso. Então, assim, esse grande peso, né, é que eu queria que vocês trouxessem também, o quanto mudar a religião daquele lugar vai mudar esse pensamento deles e mudar essa realidade, porque entrar nessa questão do que é o tráfico humano, eu acho que a gente ameniza muito, né? Colocando ele como, tipo assim, alguém que vem aqui no Brasil, leva uma criança e vai... Isso é um tráfico humano. Leva pra outro país, é um tráfico humano. Não é também, mas existem outras formas de tráfico humano, né? Isso. Existe, e claro, a questão do tráfico humano na Índia, ela é toda suportada pelo sistema de castas, pela estrutura religiosa, por ser muito conivente para a classe A da Índia, que é muito pequena, porque a Índia é um país que tem mais de 80% da população é miserável, né? Vive com a renda familiar de R$80 em média, né? Você imagina a família com 8 pessoas vivendo com R$80 mensais, tipo assim, é insano. E eu acho engraçado que quando eu voltei, algumas pessoas perguntaram assim pra mim, mas qual o nível de pobreza, assim? Eu falei, gente, não tem como comparar aqui com o Brasil. Eu não consigo encontrar um lugar que eu consiga comparar, assim, não tem. Nossa, mas é tal lugar. Eu falava, gente, não tá. É parecido com isso. É parecido. E é tão engraçado, Raquel, você falar isso, porque a igreja brasileira é mimada. Nós somos um povo mimado. Nós não sabemos o que é uma guerra civil, nós não sabemos o que de fato é uma perseguição, e a gente tem a ousadia de falar que nós estamos vivendo em perseguição aqui no Brasil, que nós estamos vivendo em pobreza aqui no Brasil. A Índia, como o Felipe falou, gente, imagina... a gente fala que é outro planeta. Outro planeta. Porque e ainda tá em outro é patamar. fundamentado por uma crença cultural arraigada que mais de 5 mil anos. É assim, entrelaçada com a religião. Ela é otorgada pela religião. Então, quando a gente fala sobre as questões religiosas, sobre para que eu envio um missionário para a Índia, é para trazer esperança a uma cosmovisão que é fatalista. Sim. Que é tipo assim, eu nasci para isso, nasci para aqui, o Deus me colocou aqui, eu vou morrer assim. E eu tô conformado com isso. Então, nós vamos para um lugar desse, onde não tem igreja, onde a situação de miséria ela é extrema, abaixo da linha da pobreza, onde o sistema de casta, por mais que tenha sido abolido em 100 anos, já tem 100 anos, ainda é ferrenho, forte. Então, quando a igreja brasileira, eu já ouvi irmãos falando isso, né? Aqui no Brasil tem problema. Meu irmão, é uma fala mimada, é uma fala egocêntrica, autocentrada, e que me dá muita tristeza. E que geralmente essas pessoas que falam isso são as pessoas que não fazem nada aqui no Brasil. Não sente um impacto. Geralmente são as que mais falam, são as que menos fazem, né? Que geralmente são os ativistas de internet, né? Que acharam um ambiente na internet para falar qualquer besteira que
que quer falar, mas que realmente não fazem nada, né? Sim. Porque tanta gente vê isso agora com esse ambiente do Sound of Freedom do filme, né? Isso. Todo mundo falando sobre o filme, brigando e falando isso aqui, porque Hollywood tá boicotando o filme e tal. 99% das pessoas não vão fazer nada. Essa que é a verdade. Só vão ficar emocionadas, emocionada, né? Com Z mesmo, emocionado. E não vão fazer nada, gente. Não vão fazer nada. Não vão cooperar com nenhuma organização. Não vão, não vão nem. Vamos dar voz a isso. E é uma coisa... Não vai servir nem pra ela no meio da rua olhar pra um vulnerável e fazer alguma coisa. Isso. Não vai fazer nada. Porque na verdade as infelizmente. pessoas elas usam as causas sociais, elas usam a tristeza do outro pra banquinho, pra palanque. E isso é uma coisa assim, eu tô aproveitando, porque hoje eu tô... Mas usam pra palanque, pra se autopromover. E isso não é justiça. A justiça de Deus não é pra se autopromover. A justiça de Deus é literalmente pra o outro, o foco no outro. E uma coisa que você falou muito interessante, Raquel, sobre a religião, né? Você viu as prostitutas ritualísticas na Índia. A gente teve no sul da Índia, onde existe uma casta específica, que elas são desde pequenininhas consagradas a uma deusa chamada Igelamá, e elas são colocadas ali naquele sistema de prostituição ritualística, onde elas são abusadas sexualmente por mais de 30 homens, uma média de 30 homens por dia, em nome de um deus. De uma deusa, né? De uma deidade, de uma divindade. Sim. Então, isso tem no Brasil? Isso não tem no Brasil. Que a gente saiba não, né? Não tem. Culturalmente não tem que você se preste ao ponto de você se dar sexualmente, ser obrigada por causa de um santo católico. Não existe isso. Não. Em troca da família ser abençoada com uma bênção. Que raio de bênção é essa? Isso aí, né? é isso que me chamou a atenção, né? É o nível de carência desse povo para que a religião conseguisse alcançar eles nesse lugar. De assim, eu vou submeter o meu filho a isso para que então eu tenha algum benefício, né? E assim, é muito difícil. Mas o Mahila, ele surgiu por causa disso, mas hoje ele não atua só na Índia, né? Ele tem outros projetos e ele tem essa questão do tráfico aqui no Brasil, isso. Que é um contexto diferente de lá, né? Isso. Sim. Hoje aqui no Brasil a gente trabalha na Gamboa, aqui no Rio de Janeiro. Nós continuamos trabalhando com crianças em vulnerabilidade, nosso foco é diminuição de vulnerabilidades crônicas, né? A vulnerabilidade crônica ou a violência crônica é quando todos os elementos externos tentaram ajudar aquele lugar, mas o ambiente ele é tão inspirado em violência que é impossível, já tentaram-se de tudo, e é impossível transformar. Então a gente vem com uma solução de alívio, que é, por exemplo, a situação da ocupação Elma. É uma ocupação. As pessoas encontram ali um alívio para o que elas já passaram que foi pior. Sim. Né? Então, as crianças ali, elas vivem dentro daquele ambiente de tráfico de drogas, elas vivem dentro do ambiente de violência doméstica, elas vivem naquele ambiente de pobreza, assim, profunda. Vamos explicar aqui só para o pessoal entender, porque a questão da ocupação é muito louco, porque lá era um prédio que era um prédio da Elma Chips, tá? A Gamboa ali, a região, a rua principal lá, que é a rua dos galpões das escolas de samba, que é a rua que é cheia de grafite, né? Que as pessoas que descem no aeroporto passam por essa avenidona toda grafitada, ela é linda, né? É muito legal, porque foi toda reformada para a época da Copa, né? Foi da Copa ou das Olimpíadas, não lembro exatamente. Mas eles maquiaram toda aquela parte ali para os turistas, e 2 ruas para dentro é o caos, né? Tipo assim, é um inferno aquilo ali, de verdade. E é no pé do Morro da Providência, que foi a primeira favela do Rio de Janeiro, né? Isso. E ali era um prédio da Elma Chips, que a Elma Chips abandonou, como também o prédio a 20 metros na frente, que era da Colombo, né? Da Confeitaria Colombo, que também foi abandonado. Isso. E hoje é a Cracolândia dali da região, né? E esse prédio ali, vivem mais de 70 famílias lá dentro, em condições subhumanas, num prédio que você tem o tráfico lá dentro, que você tem contravenção, que é a máfia dos caça-níqueis, e tem prostituição lá dentro. Sim. Dentro de um prédio que teoricamente familiar, né, que não era para ter isso, como o outro prédio da Colombo é só para usuário de droga, esse é um prédio onde as famílias vivem, né? Então, tipo assim, e é um prédio que é fechado, com um portãozinho que o cara abre a chapazinha lá, bota só o olho, olha, e aí vê quem é e te permite entrar ou não, né? Dependendo do que você vai fazer lá dentro. E se a gente voltar um pouquinho mais na história, um pouquinho assim, já ouviu falar do livro Cortiço? Uhum. Então, o Cortiço,
aconteceu é exatamente onde é a Elma. Pra você ver que é um negócio que é sistemático e geracional e precisa parar, precisa ser cortado. Então, na verdade, ali existiam vários cortiços, que eram esses grandes prédios, que moravam muitas pessoas em cubículos. E o banheiro era um banheiro para geral, né? E ali acontecia de tudo. Os marginalizados todos da sociedade moravam ali. E aí, naquela época, foi-se tirado o cortiço para construir o viaduto, que tem ali do lado como é o nome daquele viaduto ali? Eu não sei o nome do viaduto. Não sei o nome. Mas... ali perto da Providência, né? Sim. Então, foi-se tirado o cortiço, mas foi-se instaurado indústria, progresso, só que não. Porque arraigado ali naquele lugar, naquele ambiente, voltou-se novamente o conceito de cortiço. Né? Exatamente. E é uma coisa assim, que é geracional. E por isso que a gente fala sobre... Não é só uma questão de justiça social. É uma justiça social encharcada de graça. Sim. Encharcada de esperança. Porque a justiça social feita pelo ódio, pela raiva, por mãos humanas, é trapo de imundícia. Sim, vai ser um ciclo, né? Você vai resolver momentaneamente, mas depois, mais à frente, aquele mesmo espírito que sonda aquele lugar vai trazer a realidade daquele lugar, né? De volta, né? Vai afundar aquele lugar de novo. Exato. E eu acho que a gente chega num consenso, então, de que o tráfico, o tráfico humano acontece exatamente na vulnerabilidade dessas pessoas, exatamente. Né? Na falta de esperança dessas pessoas, da realidade que é completamente diferente da delas, né? E vulnerabilidade emocional, social. Às vezes a gente acha que a vulnerabilidade ela é só física, financeira. Mas eu parto do princípio que o tráfico ele se alimenta mais ainda da vulnerabilidade emocional. Por isso, a identidade, que a gente estava até falando por aí em um dos nossos podcasts, a identidade ela precisa ser forjada a partir de que Deus olha para você e como Ele te vê. Sim. Porque você bloqueia instantaneamente, né? Toda e qualquer deturpação da identidade do ser humano. Porque o tráfico, ele tira a identidade de ser humano e objetifica a pessoa. Sim. Ele pega aquela pessoa e fala assim, você é um produto. Logo, eu posso te vender, te usar, te jogar fora, te matar, te fazer o que eu quiser, porque você é um produto. Sim. Então, e aí quando a gente volta para a palavra e volta para a questão emocional, é Deus falando assim, não, você não é um produto, você é filho, você é cordeiro comigo. Você é a imagem e semelhança da Trindade. Sim. Então o tráfico ele pega o tráfico ele pega justamente essa brechinha que na verdade é a brecha principal para acabar com a dignidade, com a identidade do humano, né? Sim. Isso e hoje vocês conseguem dizer assim quais são os tipos de tráfico humano que acontece hoje? Sim. Sem ser só o sexual, né? Tem inúmeras formas, né? Assim, porque a gente geralmente fala que a matéria humana, né? A matéria-prima humana ela é mais rentável, né? Mais rentável do que o tráfico de drogas, do que o contrabando, do que qualquer coisa, porque ela vai dar lucro desde quando ela é criança, quando ela é traficada ali. Desde bebê. Desde bebê até idoso, até ela se tornar mais velha, porque aí você passa por o tráfico de pessoas para exploração sexual com crianças, ou seja, ritualística ou pedofilia, ou todas as outras formas que existem. E aí você passa, aí quando ela já não tem mais utilidade sexual, ela vai para tráfico de órgão. Aí vai para tantas outras coisas, trabalho escravo, enfim, tantas outras coisas acontecem dentro desse ambiente, mas você pega, é tráfico de órgão, é trabalho escravo, para a indústria do sexo, né? Tráfico humano voltado para indústria do sexo não é a venda direta da pessoa pro sexo, né? Pode ser, tipo, a pornografia, isso. Pro vídeo. Pode ser tantas outras coisas, você, né? Não precisa... quando a gente fala da indústria do sexo, tem pra bordéis, tem pra prostituição, essas que a gente vê por aí. Essas que, inclusive, muitas vezes a gente acha que a prostituição que a gente vê na rua, a pessoa tá lá porque quer. Então ela não é traficada. Ela foi ludibriada, ela foi convencida de alguma forma para estar ali. E houve uma necessidade ao ponto dela vender-se, né? Então, por isso que a prostituição não pode ser... raras a prostituição não pode ser legalizada. Porque é a gente outorgar que o humano ele pode ser usado como objeto.
Porque a prostituição não é nada mais, nada menos do que um homem se masturbando no corpo de um indivíduo. Né? E assim, aí, eu acho que ela financia esse tipo de ação, esse tipo de tráfico. Quem utiliza esse tipo de vídeo, quem utiliza esse tipo de prática sexual com uma mulher de programa, enfim, todas essas... Uma coisa fomenta, o que a gente fala, um abismo chama outro abismo. Uma pessoa que ela foi explorada e abusada, ela vai explorar outros. Naturalmente, então ela vai ser uma cafetina que vai pegar agenciar outras mulheres para já ganhar o lucro dela em cima do lucro que outra pessoa ganha em cima dela. Cara, isso é um caos, isso não tem fim. E aí, se não tem alguém que intervenha e apresente uma outra realidade para eles, que é o que hoje o Mahila faz no Elma, faz na Índia, quando encontra essas meninas, né? O que é o papel de todo cristão, intervir na vida de alguém que vive esse tipo de situação, a gente nunca vai apresentar para eles uma nova perspectiva de vida. Isso. E eles vão achar que estão condenados a viver aquilo ali eternamente. E quando a gente pensa em tipos de tráfico de pessoas, nós temos o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, nós temos o tráfico de pessoas para fins de adoção ilegal, nós temos o tráfico de pessoas para extração de órgãos, nós temos tráfico de pessoas de barriga de aluguel, que inicialmente parece uma coisa muito... mas ela quis. Mas você está vendendo um ser humano e usando outro ser humano para produzir outro ser humano. Então, nós temos o tráfico de pessoas para a escravidão moderna, seja serviços domésticos ou na indústria. Aí a gente vai para a indústria têxtil, a gente vai para a indústria para agrônoma, a gente vai para os grandes latifundiários. E se hoje a gente pensar em todas as camadas da economia, as principais camadas da economia, tem tráfico de pessoas. Hoje não tem 1 centímetro do mundo que não seja de alguma forma tocado por sangue de alguém. Para você imaginar, a gente de vez em quando a Polícia Federal descobre células de trabalho escravo aqui dentro do Brasil, né, como aconteceu lá no Sul agora com aquela fábrica, né, acho que de carne, não sei, não lembro exatamente, ou era de laticínio, não sei. Eu vi de roupas, né, que era tipo... Indústria de têxtil sempre acontece, né, com os bolivianos o tempo todo, sempre a gente acha isso, né? Sim, eu vi também recente dessa da barriga de aluguel, se eu não me engano foi... Sempre a gente acha. Foi, assim, num continente mais africano, mas tinha também, eram várias mulheres com vários bebês, já, tipo assim, grávida já de outro, que ela tava ali pra dar, aquele que ela tava amamentando, porque tem um período certo pra você dar o filho. Então, assim, é um contexto tão amplo que a gente, como cristão, precisa realmente entender quais são, porque senão a gente passa a normalizar esse tipo de situação. Não, né? Essa barriga de aluguel, eu acho que aqui no Brasil não é permitido, né? Acho que só lá fora. Mas assim, imagina se fosse, né? Imagina o nível que chega aqui. E a coisa é mais complicada porque o crente ou o missionário ou algumas pessoas que estão envolvidas de certa forma com esse ambiente, eles acham que só o evangelho é suficiente pra... não, eu tô só tirando a alma dela do inferno, tá, beleza. Não, cara, não tá. Tipo assim, não tá, porque uma pessoa que tá numa situação dessa... Como é que eu tiro uma prostituta ritualística, que a vida dela e todo o recurso dela vem dali, a ter uma vida digna, a abrir mão daquilo ali, daquele sistema, se converter, sai daquele sistema, como é que ela vai ter uma vida depois disso? Ela não tem vida num contexto onde, se você troca de religião, por exemplo, na Índia, a tua família abandona. A gente tinha pastor lá, amigo nosso, que se converteu aos 17, que o pai e o irmão trancaram ele numa jaula no quintal dentro de casa e espancaram ele por 4 meses para ele voltar a ser muçulmano. Então, quando você se converte ao cristianismo, você está negando custa tudo. Você está negando a tua fé, você está negando a tua família, o teu país, você está negando tudo. Então, vai te custar tudo. Todas as portas de emprego serão fechadas, você não vai ter... Então, aí se dá muito mais em países perseguidos, a necessidade de perseguidores do cristianismo, a necessidade de o missionário estar extremamente preparado, capacitado para estar nesses ambientes e ser um fomentador de oportunidade de mudança de vida, de transformação social, além do coração, além do coração do homem sendo transformado. É o evangelho todo. É o mais importante, é o coração, é a salvação da pessoa. A gente nunca vai colocar o social e a questão da dignidade acima da salvação do homem, né? Mas o evangelho, ele traz esse peso, inclusive toda essa cosmovisão que a gente tem de esperança,
vem da Bíblia, vem de uma cosmovisão judaico-cristã. Por isso que a gente pensa em esperança, por isso que a gente é o brasileiro que não desiste nunca, por isso que a gente nasce muitas vezes no campo e vai para a cidade para tentar a vida. Muitas vezes a gente tá no campo lá, mas manda seu filho pedalar 20 km para ir para uma escola, porque tem esperança que o futuro vai ser diferente, né? Lá não existe isso, em muitos países do Oriente não existe isso, por conta justamente do que a Karen já falou, da questão da religião fatalista que fomenta esse pensamento. O Deus quis que eu nascesse assim, então eu preciso ser o pobre mais miserável e conformado possível. Que eu acho que essa é a grande diferença do pobre brasileiro pro pobre indiano. Sim. Porque embora a grande miséria na Índia é para a maior parte da população, mas eu vi pobrezas parecidas no sertão, por exemplo. Em alguns lugares do sertão que eu passei, ou em Gramacho, por exemplo, que tem aqui no Rio, que já tem mudado um pouco, mas ainda assim é extremamente miserável. A gente vê pobrezas parecidas, mas a mentalidade impede totalmente o pobre indiano de sair dessa questão vulnerável. E aí foi o que eu falei, eu acho que essa questão da religião pesa muito mais lá, porque aqui a gente não... O nosso contexto é um contexto católico, né? Na sua maior parte, o cristão hoje tem crescido muito. Assim, até mesmo as religiões de matrizes africanas não têm esse pensamento de menosprezar, sabe? Então, quando esse contexto, ele não é só social, que é o caso do Brasil, um contexto social de pobreza, mas fora dele, fora do coisa, também é um contexto que te subjuga e te coloca num lugar que você vai ver aquilo ali pra sempre. Eu não vejo outra solução senão Jesus. Eu não consigo ver uma outra salvação para aquele lugar, porque como você falou, vai mudar o ambiente se você mudar alguém. É a palavra de Deus, não tem um outro método que a gente consiga sentar e conversar pra falar assim, qual vai ser a outra forma? Não tem. Porque se a gente tirar essa mulher desse lugar, der um trabalho pra ela, e ainda assim a gente não mudou o coração dela. Se a gente não oferecer Jesus, se a gente não oferecer a palavra de Deus, a gente não vai dar a ela o que ela menos tem, que é a esperança. Ela não tem esperança de uma vida diferente. É tanto que não é a pessoa só abrir a boca dela e dizer que é crente. Quando você tá evangelizando um oriental, um indiano, por exemplo, usando o exemplo do indiano, você tem que discipulá-lo a ponto de que a cosmovisão mude. Exatamente. Para que a pessoa tenha uma outra forma de pensar e uma outra forma de ver por conta disso, né? Sim. Então não tem como você manter a mesma mentalidade e só acrescentar que agora eu sirvo a Jesus. Não funciona. Ela vai ter sistema de caixa dentro da igreja, como a gente viu algumas igrejas indianas com sistema de caixa, com o pobre sentado no chão, o rico sentado na cadeira. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Não foi isso não é isso que o evangelho prega, nem isso que Jesus pregou. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, pensando nisso que o Felipe falou, é que é um versículo bíblico, exatamente. Não tem como você trazer vinho novo em odres velhos. Não tem como você simplesmente trazer a novidade do evangelho sem mudança de estrutura. E aí a gente precisa pensar em um evangelho todo para todos os povos, né? A todo homem. Sim. Então, muitas vezes o que a gente vê, não menosprezando os nossos antepassados, aqueles que abriram as fronteiras, né? Mas muitas vezes o evangelho da salvação, ele foi pregado como o suprassumo. Sendo que o evangelho da salvação, ele foca na alma, lá. Sendo que não, a gente tem um Deus encarnado que viveu nessa terra, andou nessa terra, se transformou, assim, trouxe, né, de forma transcendental, mas também de uma forma muito presente, encarnada, andou, falou. Então, assim, não dá para só trazer um evangelho que visa o mundo paralelo, o mundo espiritual, ou só aquilo para sua alma, para o seu espírito, quando você for para o céu. Não, precisa trazer soluções imediatas também, porque Jesus, ele não só ofereceu seus pecados estão perdoados, ele falou, seu pecado está perdoado? Sim, mas seja curado. Então também uma mudança de vida para dentro do ser humano como indivíduo, para a salvação da alma, mas também uma solução para o agora, para o prático, pro aqui. Na verdade, Tiago é muito claro com relação a isso. O evangelho puro e sem mácula para com Deus e Pai é cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso. Né? Tipo assim, ele deixa muito claro isso. A gente ama a Deus acima de todas as coisas, e porque a gente ama a Deus acima de todas as coisas,
o nosso amor a Deus tem implicações práticas na vida do próximo. Exatamente. É em cuidar da viúva, é cuidar do necessitado, é olhar pro meu irmão que tá passando uma necessidade ali, tá com um problema e eu posso compartilhar o que eu tenho, seja vida, seja recurso financeiro, seja tempo, seja ouvido, seja capacidade técnica, seja trabalho. Sim. Exato. A igreja de Atos, ela fez isso, o cerne da igreja de Atos era isso, eles não tinham nada... não tinham nada que era só do indivíduo. Eles falam assim que eles tinham tudo em comum, né? Eles compartilhavam a vida, né? Era tudo compartilhado ali. Que é a beleza do evangelho, é isso, né? Exato. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né? Deus é doador. Se Deus é doador, porque eu vou ser uma classe especial de pessoas que tenho que ser diferente do meu Senhor. Né? Se meu Jesus é o doador, se meu Jesus ele se esvaziou da forma de Deus, veio como homem, e como homem assumiu forma de servo e tipo assim, o mais sofredor e foi aperfeiçoado pelo aquilo de sofrer, porque eu não vou sofrer por conta do evangelho? Porque eu vou procurar um evangelho que é totalmente distante do que o próprio Jesus viveu, que é o nosso Senhor. Exatamente. E assim, hoje, como é que vocês entendem que a igreja atua e como ela poderia atuar? E aí eu queria em dois contextos, a igreja instituição e a igreja cristão, né? Nós cristãos. Olha, a gente precisa, como eu falei no início, parar de pensar no próprio umbigo. Entender que o evangelho que a gente recebe não é só para suprir a minha necessidade, a nossa necessidade local. Ela precisa transbordar. Sim. Claro que Deus, ele precisa... Karen, mas nossa igreja está passando por isso. Karen, mas o fulano está passando por isso. Eu não posso abençoar as nações se aqui dentro de casa não está arrumada a casa. Mas é aquela coisa. Será que a intenção desse arrumar a casa de fato é para abençoar o próximo lá? Se você não está sendo fiel no pouco, tu não vai ser fiel quando tu ganhar R$1 bilhão, igreja. Então, quando a gente entende que o meu irmão também está lá, quando eu olho para as nações como meu irmão, se torna diferente o olhar. Sim. Porque eu entendo as necessidades locais. Eu tenho vivido hoje, né, 3 anos, quase 3 anos nós estamos vivendo como gestores de missões dentro da congregacional. Eu entendo profundamente as urgências que a nossa igreja tem, as necessidades que nossa igreja tem. Nós não estamos desconexos da realidade da igreja local, pelo contrário. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos parar de olhar para o próximo. E esse próximo... mas a Índia é longe. Mas é próximo porque somos irmãos. Porque Deus nos fez irmãos. Sim. Né? Então, não existe... Essa proximidade, a gente precisa entender que não é só sobre lugar também. É sobre identidade, né? Então, como igreja local e como instituição, nós não podemos deixar de falar sobre isso. Nós não podemos deixar de mobilizar os corações, olhar um pouquinho para além, sabe? Sim. E nos inteirar. Às vezes a gente lidar com crentes muito medíocre, que olha para si mesmo, não tem a capacidade de olhar um jornal para saber como é que tá. Só olha, sei lá o quê, fica olhando, passando no Instagram ali, ó, aquilo ali. E aí fala, mas eu sou globalizado, eu tô na internet. Mas a internet só mostra o que você quer. Tu lê, meu irmão, pra ver? Tu lê um jornal? Porque tu hoje lê o um Instagram livro? te dá aquilo que você se interessa. Exatamente. Se você não se interessar pelo tema e você não for buscar, o Instagram nunca vai aparecer pra você do nada algo por exemplo, ontem eu fiquei, assim, no Instagram e tudo mais, eu vi raríssimas pessoas falando que o Havaí tá sendo consumido em fogo, velho. Isso. Uma cidade inteira do Havaí foi queimada, tá lá num caos. E eu vejo as pessoas falando sobre qualquer outra coisa, sobre qualquer outra bobeira. Nem os próprios surfistas que são do campeonato de surf, que vivem no Havaí, estão falando sobre isso. Eu falei, gente, onde é que essa galera tá com a cabeça, velho? Onde é que universo que esse povo vive? Eu acho que falta essa sensibilidade, né, de enxergar o evangelho como algo não só pra mim, né? O pastor falou recente, né? Porque o evangelho é um mendigo que encontrou o pão e vai dizer pro outro mendigo onde é que tá esse pão. Exatamente. Então, assim, a gente ter essa consciência, né? De tipo assim, o que eu tenho, o que eu recebi de Deus e o que eu posso fazer com isso. Porque
o servir a pessoas, né, a missão, o me envolver com o tráfico humano, não necessariamente é eu bater lá na porta de um lugar que tem prostituição e dizer assim, olha, vim com a polícia aqui pra te prender. Não é isso. Não. Sabe? Tem tantas coisas que a gente pode fazer antes de chegar nesse lugar. Isso cabe às autoridades, isso vai caber, né, a quem é de dever fazer isso. Mas a gente pode fazer tanta coisa antes disso, que é o que talvez a gente enxerga como pouco. Isso. Às vezes a gente enxerga como, nossa, eu posso fazer... nossa, porque foi o que eu falei, eu acho que a nossa mentalidade, e eu digo isso como alguém que teve uma mentalidade um pouco transformada da minha realidade quando eu fui pra Índia, porque assim, na minha cabeça, a gente ia chegar lá, gente, e tipo assim, tá explorando criança, prendam eles, sabe? Eu falei assim... Essa é a realidade. Quando a gente chega lá e a gente vê que a gente tem tanta criança, e você fala assim, eu não quero nem prender, não tô nem aí pra eles, eu quero cuidar dessa criança aqui. Você lembra a gente falando, por né? ela, isso, sabe? Sim. Você lembra a gente falando, os 6 primeiros meses nossos de Índia, a gente sentia o cocô do cavalo do bandido, o verme de Jacó. Vou fazer o quê aqui nesse país, gente? Não vou conseguir fazer nada. Sim. Porque a gente tem uma síndrome de super-herói, que a gente quer resolver o problema do mundo, e quando você vê o mundo te engole, velho. Tipo assim, você acha que você é quem pra fazer alguma coisa num lugar que tá 5.000 anos de cultura enraizado e tudo mais. E o senhor foi falando com a gente, ó. Gente, é uma vida de cada vez. Não é ser o salvador do mundo. É ser o salvador, é ser o canal de salvação para a vida de uma pessoa. E aí vai. Deus vai te conectando. Daqui a pouco, quando você menos imaginar, isso se tornou uma onda. Que vem como uma avalanche e vai fazendo uma transformação muito grande. Mas é um passo, assim. Mas eu digo assim, voltando para a questão da igreja, eu digo que eu tenho propriedade para falar isso porque eu sou apaixonado por igreja local. Diferente de muitos missionários que a gente conhece que vivem metendo pau e desigrejados, nós amamos a igreja local. Todo vocacionado que a gente fala hoje, a gente fala, não vá para o campo sem uma igreja local. Você precisa ser frutífero aqui, você precisa aprender aqui. Se você não for fiel aqui, você não vai ser fiel nas nações. Você vai ser um cara que vai ficar tirando foto com criança e mandando para viver a custo de recursos da igreja, mas não vai construir nada de relevante na tua carreira missionária. Felipe, é aquela coisa de... É o mesmo paradoxo de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, a igreja ou a missão? A missão, nem é um paradoxo. É a missão, porque Deus enviou o seu filho em missão. E a partir do seu filho gerou uma igreja. Então, às vezes mas ao mesmo tempo ela não é desconecta. Ela é uma completamente interligada. Então a igreja, ela só existe por causa da missão. Mas a missão é a extensão, é a flecha. É a extensão da igreja no mundo. A gente vê, né? Falando conceitualmente falando, Piper falava sobre isso, né? Que a missão por um tempo ela vai deixar de existir quando nós estivermos no céu quando nós estivermos na eternidade com o nosso Senhor, que a adoração for restabelecida a todos os povos. Aí não vai ter mais necessidade de missão. Mas enquanto não existe adoração em todos os povos, porque Cristo comprou povos, né, com o seu precioso sangue, com o seu precioso sacrifício, e um dia todo o joelho se dobrará diante dele, grandioso dia será esse dia, né, e todos adorarão a ele. Até esse dia ser estabelecido, a missão é necessária. E a igreja vive por conta da missão, por conta da adoração. Então essa missão precisa ser cumprida. Agora tem um detalhe que as pessoas falam por conta da realidade do Brasil, mas a gente tem São Gonçalo aqui, é uma igreja em cada esquina, a cidade mais evangélica do Brasil e uma das cidades mais perigosas do Brasil. Não faz sentido. Que não faz sentido, que a conta não bate, não faz sentido algum. Cadê a relevância da igreja desse contexto? Agora sim, vocês falam, vai pra Índia, cara. A Índia tem 1% de cristãos, o país mais populoso do mundo. A nossa realidade aqui é que nós temos uma igreja forte o suficiente para evangelizar o próprio povo. E mesmo dentro da nossa realidade a gente é medíocre, porque a gente tem são mais de 100 povos, mais de 100 etnias, contando com quilombola, contando com cigano, contando com indígena, mais de 100 que não foram evangelizadas dentro do Brasil. Isso se cada igreja tivesse um missionário no campo enviado para esses povos, a gente cumpria isso assim muito rápido. Eu estava ouvindo ontem uma pessoa falando isso, né? Essa minha amiga estava falando da mãe dela, que é uma senhora que mora lá nos Lençóis Maranhenses. E aí ela é uma senhorinha, assim, daquela de círculo de oração fervorosa. E ela falou assim: Jesus não voltou porque a igreja não quer.
A igreja não quer que Jesus volte. Essa senhorinha falou. Nossa. Isso pra mim foi... Eu tive que concordar com ela. Falei assim, verdade. Jesus não voltou porque a igreja não quer. Porque se a igreja quisesse, nós temos recursos suficientes, humanos e financeiros, para cumprir a grande comissão. Já era pra gente ter cumprido há muito tempo. Eu ouço de Janela 1040 desde que eu sou menina. Eu tenho 32 anos. A gente ouve de missionários que... Hudson Taylor. A gente ouve de missionários de Amy Carmichael. Quanto tempo mais a igreja vai demorar a acordar para essa realidade? Sim. Então, enquanto a gente vê os nossos pais, por exemplo, William Carey, que a gente pisou na base da missão de William Carey lá na Índia, né? Você tava lá em Orissa e tudo. Sim. Cara, William Carey construiu o ministério, é o pai das missões modernas. William Carey, ele traduziu língua para mais de 5 mil, a Bíblia para mais de 5 línguas diferentes, velho, em vida. Um homem. Ele pegou um navio indo da Inglaterra pra Índia e aprendeu hindi em 6 meses dentro do navio, velho. Chegou já na Índia falando fluente hindi. Enquanto os missionários que vai ficar 3 anos estudando línguas. Isso fala do desejo do nosso coração. Né? Exato. Às vezes falta determinação, falta garra, falta ousadia, falta a igreja a entender o processo e apoiar, falta várias coisas, sendo que, na verdade, a gente não quer se apegar a essa falta, a gente quer fazer. Sim. A gente quer assumir a responsabilidade, dizer o que é a minha parte dentro desse todo. Não é ficar apontando as falhas da igreja, é inspirar a igreja a ser igreja. Sim. De fato, a fazer o que a igreja, inspirar a igreja para que ela faça o que realmente precisa ser feito, porque a verdade é que nós somos um povo que já somos evangelizados, que temos igreja em cada esquina. A gente tem o pão, né? Só falta a gente compartilhar esse... Exato, e o Brasil vai ficar tendo promessa de celeiro de missões até quando, né? Tipo assim, enquanto a realidade é que só aí, hoje já deve ter piorado o número, mas até alguns anos atrás eram 460 mil muçulmanos para um missionário cristão no mundo. Nossa, desesperador. Uma pessoa com 460 mil imagina, um missionário pode ter uma responsabilidade. O seu irmão dentro de casa. E isso eu tô falando só de muçulmanos, tá? Sem colocar hindu, sem colocar ateu, sem colocar budista, sem colocar todas as outras religiões que tem nesse pacote. Assim, eu acho que esse é um assunto que a gente, né, vai até amanhã falando sobre isso. E dá 3, 4 podcasts. Mas assim, eu acho que o principal, assim, que queima no meu coração, né, desde que eu conheci vocês e que eu fui pra lá, e esse podcast traz sempre essa coisa, é uma mensagem, assim, quando a gente conversa sobre isso. O que eu vou fazer com isso? Isso. O que eu vou fazer com esse monte de informação? O que na minha vida vai mudar a partir de hoje? A partir desse episódio, sim, o que as pessoas que estão assistindo podem e devem mudar nas suas vidas para que então elas mudem a realidade do tráfico humano no Brasil, do tráfico humano no mundo. Qual é o principal, o desejo que precisa estar no coração de quem quer mudar depois de assistir tudo isso? Eu diria que as pessoas, primeiro, elas precisam começar a orar diferente, né? Que elas precisam começar a olhar, Senhor, me dê as tuas afeições, né? Eu acho que as pessoas precisam procurar sentir o que o coração de Deus sente, as afeições de Deus, né? Porque se elas estão desconexas do coração de Deus, elas nunca vão estar aptas ou sensíveis a observar essas realidades. Aí vai precisar de um espírita e fazer lá o trabalho que o cristão deveria estar fazendo. Vai precisar de qualquer outra pessoa ter um lapso de bondade dentro da identidade dela lá, caída dentro de um mundo de pecado, e fazer um ato de bondade ali, porque isso Deus colocou dentro da nossa identidade. Então, as pedras vão clamar se a gente não fizer o nosso papel. Mas a gente precisa primeiro, eu acho que pedir a Deus que nos dê um coração que ama. Que ama de fato e de verdade, saca? Que a nossa forma de pensar, que a gente não fica só dentro das nossas 4 paredes, mas olha sem precisar de muitas estratégias, de coisas mirabolantes, mas começa a agir em amor, começa a viver de forma diferente. O nosso ministério lá em Natal, antes de sair pro seminário, antes de ir pra Índia, qualquer coisa, começou com a gente comprando cachorro quente para ir sentar com um morador de rua na porta da nossa igreja. Biscoito. A gente, em vez de a gente ir para um Outback da vida, a gente saía, comprava uns cachorro quentes e ia sentar com os moradores de rua na porta da nossa igreja para trocar ideia com os caras e entender
o que se passa no coração deles, para a gente começar a pensar em fazer alguma coisa. Como é que você vai querer fazer alguma coisa se você não tem nem amizade com o necessitado? Se você, aí, nem com seu vizinho de porta, como né? se a gente ficasse tratando as pessoas como produto da nossa missão, sem querer se relacionar com essas pessoas. As pessoas não são produto. Né? Não, eu converti 3 pessoas aqui, mas como é que tá a Exato. vida dessas pessoas? Eu acho assim, no profundo do meu coração, pensando nessa transformação, e agora o que eu faço? É você buscar ser o verdadeiro discípulo de Cristo. É você saber que tem um preço para você. Custa. O evangelho é de graça. Não é de graça, custou o sangue do Cordeiro. Não é de graça. E custa muito, custa a tua vida inteira. Custa a tua vida toda ser um discípulo verdadeiro de Cristo. Sim. Então não dá para negociar. Ou você é um discípulo amado, completo, ou você não é. Não tem o meio termo. Assim, mas eu sou crente. Crente esquenta banco. É discípulo? Não é. O discípulo verdadeiro precisa andar vestido. Vestido da graça de Deus, que é um novo homem. Esse novo homem, ele é revestido de compaixão, revestido de graça, revestido de atos de bondade, revestido de empatia, de encarnação. Então, nesse sentido, se tornar um discípulo de Deus, de Jesus, é andar como ele andou. E eu não falo só do ID transcultural. Eu falo do ID na sua vizinha e pega um copinho de açúcar só para ter uma conversinha com ela. É o ID de você sorrir pro cara e falar assim: oi, tudo bem? Pois é, como é que você tá? E sua família? Nossa, minha família tá... Deixa eu orar por você. Essa conversinha de que, se precisar, fale. Mentira! Tem que falar. O evangelho precisa ser pregado. O evangelho precisa ser pregado, anunciado com a boca e também com as suas ações. Sim. Porque o verbo vivo desceu do céu. Eu não posso anular a parte de falar só por causa das minhas ações. Não, senão Jesus não precisaria ter... O verbo não precisaria ser verbo, entende? Então, quando a gente pensa nesse discípulo, se tornar verdadeiros discípulos, nós precisamos entender que é de dentro para fora, né? É abrir mão, sim. É carregar a tua cruz, sim. É negar a si mesmo, sim. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse evangelho que a gente vive de oba-oba, esse evangelho que a gente vive que é super negociável, infelizmente, meu querido, isso não é evangelho. Não é. Então vai te custar a tua vida toda. A verdade, Jesus então, foi... antes de você... Só um minutinho. Antes de você pensar lá... Se você só pensa lá, se você está pensando aqui. E como o Felipe falou, sobre esse íntimo de Deus, de buscar o Senhor, buscar a face de Deus. Sim. E ouvir as batidas do coração dele. Afinal de contas, o coração de Deus pulsa justamente na batida da ira dele. E do amor também, mas da ira dele. Quando a gente pensa, né? Existe um versículo em Salmo 56, se não me engano, que Deus, ele recolhe as lágrimas dos que estão oprimidos. Ele recolhe as lágrimas dos que estão oprimidos. É porque ele é sado? Porque ele é sádico? Não. Ele não está indiferente. É porque ele não está indiferente e ele vai vir. Em breve o nosso Salvador virá e a justiça dele será imposta nessa terra. Então, quando essa justiça foi imposta, meu amigo, são essas lágrimas que ele está anotando, o nosso clamor, a nossa dor. Raquel, no dia tal, foi maltratada. Vai ter seu pagamento. Raquel, naquele dia, foi maltratada e ela está me clamando. Eu vou vingar isso. Então, não adianta a nossa justiça terrena. Deus, ele vai vir, ele vai se levantar do trono e ele vai ser ao nosso favor. Entende? Então, a gente precisa estar muito... Entende que não é só, vou ali. Não é só ir ali. É se tornar um verdadeiro discípulo. Pra vida, né? Certo. Meu Deus do céu. Aqui, ó. O próprio Jesus, ele falou... há um monte de gente que é o crente hoje aí, mais o crente normal, average, aí da parada. Jesus falou assim... Vocês vão chegar diante de mim e vão falar... Mas, Senhor, eu expulsei demônio, eu falei em línguas, eu curei enfermos. E o Senhor vai falar o quê? Não te conheço, meu amigo. Quem é você? Não te conheço. Eu tive nu, você não me deu de comer. Eu tive fome, você não me deu de beber. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu tive fome, você não me deu de comer. Eu estava nu, você não me vestiu. Eu estava preso, você não me visitou. Exatamente. E fala exatamente da necessidade, né? Fala exatamente porque a gente não pode colocar a necessidade dentro de uma caixa e dizer, não, necessitado é quem vive isso, não, necessitado é quem vive aquilo. As necessidades vão ser diversas, vai ser a realidade de diversos outros lugares
é uma necessidade. A necessidade da Índia não é, às vezes, a necessidade do Brasil. Enquanto estão dizendo aí bandido bom é bandido morto, Jesus está dizendo, você não vai entrar no céu porque você não me visitou quando eu estava em cadeia. Exatamente, assim, é distorção mesmo, né? Trazer o evangelho para dentro da nossa própria razão, ou da nossa própria justiça, de trazer assim, não, mas Deus é um Deus de justiça, então eu vou fazer... Não, a justiça é dele, pertence a ele. Isso. No tempo dele, ele vai fazer justiça. Não a gente, né? Então... Mas tem a palavra... Eu sempre falo isso, geralmente, né? Quando eu vou falar em igreja e tudo, que a gente se prepara como noiva para a vinda do noivo, né? Sendo que Apocalipse fala que o adorno das vestes da noiva do Cordeiro dos últimos dias são os atos de justiça do seu povo. É forte. As vestes da noiva do Cordeiro, que somos nós, noivo de Cristo, que ama Cristo e espera, que diz Maranata, que está com o nosso azeite na lâmpada, esperando que o noivo venha, o noivo vai bater na nossa porta. A gente tem que estar com vestes adornadas. A gente não vai estar despreparado, a gente não vai estar... de mãos vazias. Né? A gente vai estar se adornando. E Apocalipse fala que o adorno das vestes da noiva do Cordeiro dos últimos dias são os atos de justiça do seu povo. Que é exatamente isso. É saciar o faminto, é cuidar da viúva, do órfão, acolher o órfão, ser pai por órfão. E por aí vai. E olha, só um exemplo assim, antes, aqui a gente já está bem no limite de tempo, né? Mas olha o poder da igreja. Eu acho que foi a igreja do Tim McDowell, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que ele já estava há um tempo orando por essa questão da orfandade, do aborto e de tudo mais. E eles já estavam há um tempo, vinham orando por isso, o espírito de orfandade, aquela coisa, Senhor, bota abaixo isso e tudo mais. E o Senhor confrontou eles. Tipo assim, vocês... oram a mim, mas vocês não se colocam como solução para a questão que vocês oram. É o que eu sempre falo, né, Kel? O eis-me aqui, envia o meu irmão aqui. Eis-me aqui, envia aquele ali. Não me envia não, envia aquele ali. Passa a responsabilidade, né? Terceiriza. E a igreja dele entendeu essa responsabilidade com relação aos órfãos. E o que é que eles fizeram? Cada membro da igreja dele adotou uma criança. Eles simplesmente conseguiram fechar todos os orfanatos da cidade. Olha. Com a ação de uma igreja, todos os membros entenderam a sua responsabilidade, adotaram uma criança e conseguiram fechar todo um sistema de orfandade e de orfanatos dentro de uma cidade. O nome disso. Por conta que a igreja decidiu agir. Sim. Isso é avivamento. O impacto que é, né? Saiu do amor só de boca para fora para um amor prático, né? E aí 1 João fala o quê? Sim. Aquele que diz que ama, mas que ama o seu irmão, que ama a Deus, mas não ama seu irmão, não ama a Deus, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É um mentiroso, né? 1 João fala isso. Sim, Então a gente tem que sair da mentira para a verdade. Sim, eu queria assim, encerrar, né, dizendo uma coisa que Felipe Cari tem um impacto muito direto, né, no meu chamado missionário, né? Porque a primeira vez que eu vi sobre isso, eu estava na academia. Eu não estava nem no contexto de igreja. E aí um personal lá da igreja me encontrou e falou assim, olha, Deus está dizendo que você tem que aprender inglês porque ele vai te levar para as nações, né? E eu lembro que durante esse tempo, até eu ir para a Índia, eu não tinha dito sim para Jesus. Eu não tinha dito sim para Jesus. Mas eu lembro exatamente do dia que a gente estava numa reunião e o pastor perguntou pra Karen assim, quem vai pra Índia? E a Karen falou assim, vai Ingrid, não sei quem, e Raquel. E eu falei, não, eu não vou, ela tá brincando. Eu não vou, porque eu não tava nem cogitando essa possibilidade. Mas eu lembro que aquilo ali, a Raquel entrou como uma flecha assim no meu coração e aquilo ficou dias e eu pensava nisso e eu falava assim, Deus, por que eu estou pensando nisso? Só que eu resolvi dizer assim pra Deus, tá, se eu quiser ir, o que o senhor vai fazer? Porque assim, eu não tenho dinheiro, amado. Você que tá colocando isso na minha cabeça. O que você vai fazer com isso? Então, assim, eu joguei a responsabilidade para Deus mesmo. Eu falei assim, você que tá me chamando. Eu nunca pensei em Índia. Você que tá botando isso no meu coração. Eu só tô dizendo sim pra você. Então, eu queria dizer isso. Eu queria encerrar, né, esse episódio dizendo isso. Diga sim pro Senhor. Diga sim. Fala assim, Deus, é isso que você tá colocando no meu coração? Então tá. Então eu vou, porque o Senhor foi o maior interessado em levantar recursos, em levantar pessoas, em levantar palavras. Eu lembro que, assim, gente, pra vocês terem noção, o meu pai e a minha mãe não conseguiram me ajudar com dinheiro.
Meu pai e minha mãe passaram um perrengue financeiro no período que eu tava indo pra Índia. Que era assim, Deus dizendo assim, quem vai te levar sou eu. Uau. Então, assim, o sim pra Deus não é um sim pra um patrão. Não é um sim pra uma pessoa que tem a mesma dificuldade que você. É um sim pra alguém que é o maior interessado em te levar. É o dono da missão, né? É o dono da missão, gente. O dono do ouro e da prata. E se eu chorei por causa de falta de dinheiro, como eu fui imatura. Porque assim, a gente foi com dinheiro e a gente chegava lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Do nada, Felipe, com uma viagem, falava, misericórdia. E eu lembro que a gente sentava pra se reunir e o dinheiro deu. No final, a gente no avião voltando, como é que a gente vai pagar a última tal passagem? E eu lembro da Karen falando, olha, o pastor tal falou que vai pagar essas passagens. A gente no avião voltando pro Brasil. Então assim, Deus até o último minuto, ele foi e é fiel. Então, se você disser sim pro Senhor, Ele vai custear aquilo que você precisa para cumprir essa missão. Eu não tenho dúvidas disso. Mas não fique só esperando Deus trazer a carruagem de fogo lá do céu. Vai estudar inglês, meu amigo. Vá tirar o teu passaporte, faça alguma coisa, vá se envolver com a agência missionária. Sim. Procure missionários, converse com missionários, seja prático no seu chamado, não seja romântico, por favor. E assim, a gente vendeu muita coisa pra conseguir dinheiro. A gente não tava só tipo assim, sentado e do nada Deus falava assim, nossa, vou pedir pra fulano botar um dinheiro na conta da Raquel. Não era isso. A gente tinha a parte prática daquilo, é o que o Felipe falou. Que você tenha o discernimento daquilo que você precisa fazer. E se você não é não tem um chamado para talvez um transcultural, descubra onde é o seu chamado missionário, se é na sua rua, se é na sua casa, se é... E busque recursos para isso. Isso. Busque, às vezes, o recurso que a gente está dizendo aqui é um conhecimento bíblico. É um seminário teológico, é uma coisa muito básica, para você não achar que a gente está falando aqui de levantar dinheiro para ir para outro país, para ir para um outro lugar do mundo. Assim, saiba, descubra o que é o seu chamado missionário, para onde você foi chamado, para que então você possa buscar recursos direcionados para esse lugar. Queria dar a palavra final para os meus... Inclusive, vou aproveitar que é merchan, aproveitar que eu sou âncora, fazer merchan. Nós estamos fazendo agora uma segunda turma no Partir do Pão, alinhando propósito, identidade e chamado estando à mesa. Eu quero convidar você, nós estamos como Marrila fazendo esse curso, temos algumas vagas ainda disponíveis. Se você ainda está precisando daquele empurrãozinho, ainda está assim, tentando entender quem é você no jogo do bicho, vem com a gente. Aqui vai aparecer em algum lugar o nosso @, manda um oizinho. Nós estamos começando essa segunda turma agora, nessa semana ainda dá tempo de você se inscrever, porque eu acho que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Nós trazemos nesse curso o que é missão, as bases bíblicas para a missão, a gente traz um pouquinho sobre cosmovisão e a gente fala sobre identidade, sobre o coração ofendido, sobre o porquê que muitas vezes nós não nos colocamos no lugar de disponibilidade. Sim. E aí, enfim, entra lá, Marrila, entra lá no nosso perfil, né? Isso aí. E eu quero agradecer demais o convite, né? Quero agradecer o convite de estar aqui, abrir essa oportunidade para falar de um trabalho que nós desenvolvemos. É uma honra poder compartilhar, não só servir, mas agora a igreja está nos servindo, podendo abrir e falar de forma tão, assim, tão impactante, né? E tão aberta para a igreja toda. Obrigado. Obrigada a vocês, É isso, gente. meu povo. Valeu, a gente se vê na próxima quinta. Obrigada, que vocês possam ter sido aí de alguma forma fomentados a viver um pouquinho mais na dependência do Senhor, sair da sua zona de conforto e então ser impactado por essa missão tão bonita e tão importante que eles têm trazido, não só para a nossa igreja. Se você é de outra igreja, busque isso na sua igreja para que você possa ser participante disso quando o Senhor voltar. Você tá lá, suas vestes com a justiça do seu povo. É isso, gente. Até mais.